Oi, gente. Estamos ao vivo. Tudo bem com vocês? Esperar o pessoal chegar aí. Quem não me conhece, eu sou a Daisy. Eu sou criadora de conteúdo da Cigarra e a Formiga, do Instagram A Cigarra e a Formiga e também do canal A Cigarra e a Formiga. E estou invadindo o Instagram da Pequenas Art, tô achando isso tudo muito louco, muito chique, para conversar com o Ali Rampazzo sobre o seu mais novo lançamento, o Este é o Lobo. O Este é o Lobo é um livro que já circulava anteriormente por outra editora, agora saiu pela Pequenas Art, todo bonitão, e é um livro que muita gente já conhecia. Eu fiz uma pesquisa lá no Instagram, na Cigarra e a Formiga, e mais de 400 pessoas responderam e deu empate. Primeira vez que eu faço uma pesquisa que dá um empate certinho. 50% das pessoas conheciam, 50% ainda não. Então essa é a chance. Eu vou chamar o Ali. Falei com ele antes, ele falou que quando eu chamo ele de Alexandre, ele acha que ele tá levando bronca, ele lembra da infância. Então, vou chamar de Ali. Cadê o Ali Rampazzo aqui? Aqui, ó. Eu vou chamar ele e daí eu apresento, tá bom? Tcharam! Vamos ver se vai dar certo. Esse é sempre um momento de tensão, né? Oi. Oi, Alexandre, quer dizer, oi, Ali. Ah, Não tô dando bronca em Ale, ninguém. Ali, tudo bom? Como é tudo que você tá, Ali? deu Tudo certo. certo? Uau! Sempre dá medo, né, nessas coisas de lives, de apertar botões e desabilitar o Wi-Fi, habilitar o Wi-Fi, e a coisa tem que dar muito certo. Que bom. Total, eu sempre fico nervosa nesses momentos, acredite se quiser. Nossa, contratar assistente, colocar teus filhos para trabalharem aí, viu, Daisy? Pois E é, eles estão. ganhar um troquinho. Então, deixa eu te apresentar aqui, Ali, antes de mais nada aqui. Pô, Gente, sim. o Alexandre Rampazzo nasceu e vive em São Paulo, formou-se em design, foi diretor de arte, é autor de livros ilustrados e artista gráfico. Ele escreveu e ilustrou uma infinidade de livros incríveis, tá? E ilustrou também textos de outros autores. Tem por volta de 70 livros editados. Recebeu importantes prêmios literários, como o Prêmio Jabuti, o Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, o da Biblioteca Nacional, o Prêmio Fundación Quatro Gatos, no espanhol, que tal? O selo altamente Tá recomendável ótimo. Filige, Troféu Monteiro Lobato, selo Cátedra Unesco, entre outros. Foi selecionado para a 26ª Bienal de Ilustrações, ou de Ilustradores, não sei, da Bratislava. Tem livros nas listas 30 melhores livros infantis revista Crescer e obras selecionadas para o catálogo da Finilige para a Feira de Bolonha. Seus livros foram publicados no Brasil, América Latina e Europa. Inclusive, esse aqui saiu em Portugal há pouco, né? Portugal, o ano passado. Não, acho que foi ano retrasado. Agora eu não lembro. Portugal e Itália. Ah, é? Que legal! É que eu acompanhei a edição É, portuguesa porque eu sigo uma galera de lá. Então, eu acompanhei quando foi... Quando teve uma resenha naquele Deus Me Livro, acho que é, que eles sim. têm um site ótimo. É, É. é. Não, foi. É, é um lugar incrível, assim. Tudo correndo muito bem com o livro por lá. Ai, que bom. Eu quero, antes da gente começar a falar sobre o Este é o Lobo em si, Ale, se puder contar um pouquinho pra gente sobre como que você começou a escrever e ilustrar para as crianças, contar um pouquinho da tua trajetória até aqui. Nossa, a gente tem quanto tempo de live A aí? gente tem 1 hora, ó, por favor, hein, galera, vou avisando que vocês sabem Então que eu me eu empolgo. vou tentar resumir um pouco, porque, putz, eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Comecei a trabalhar com 14 anos, eu tô com 22 agora, né? Então já faz um tempo já que eu comecei a trabalhar. Comecei a trabalhar com Sim. 14 anos, eu comecei a trabalhar numa companhia de seguros, né? E daí eu acabei dando um salto, né, de que eu não queria mais trabalhar com seguros, queria trabalhar com comunicação, né? Então eu fui Tá. trabalhar em editora, eu passei por editora, passei por jornal, né, mídia jornalística, passei por estúdio, passei por publicidade e fui cair quando
nos livros, né, na produção de literatura para crianças, quando esses lugares todos não me bastavam mais, né, não me diziam mais respeito, não me completavam mais, né. E, assim, mas para eu estar realmente na literatura, entender, né, porque é um exercício que até eu mesmo faço comigo mesmo, de tentar entender, né, por que literatura infantil, né? Eu acho que uma das coisas é uma correspondência dessas inquietudes minha do Alexandre criança, sabe? Então, acho que o Alexandre adulto, ele responde um pouco dessas inquietudes que esse Alexandre criança tinha. E, em contrapartida, também, eu acho que é um movimento de ir e vir, assim, constante, né? E eu acho que também esse Alexandre criança também acalenta muito esse Alexandre adulto, né? Então acho que tem essa transição, essa ponte que eu faço o tempo todo. Mas da literatura em si, né? Eu tenho evidente, né? Eu trabalhava com artes gráficas e desenhos e tudo mais, né? Mas eu tenho uma história com um tipo de literatura que sempre me encantou, né? Que era a literatura latino-americana, o realismo mágico, mais propriamente dito, o realismo mágico. Mas só que eu não sabia o que era, né? Eu não nomeava essas coisas, eu não sabia o que era realismo mágico. Então, lá, puxando na memória, né, que é quase fazendo um exercício de análise, assim, né, e antes disso, eu me recordo muito claramente, assim, que eu ainda bem pirralho, assim, eu gostava muito, muito de um seriado que chamava Além da Imaginação, né? Eu E me também. encantava aquele tipo de história. Nossa, eu adorava aquilo, né? Me encantava aquele tipo de história, aquele tipo de narrativa. Eu estou contando muito brevemente, tá, gente? E acelerado, assim, por causa do tempo, para a gente poder conversar. E daí, depois, né, desse meu deslumbramento por esse tipo de narrativa televisiva, assim, eu acabei conhecendo um livro do Inácio Loyola Brandão, chamado Cadeiras Proibidas. E aquele tipo de livro, ele causou uma pequena revolução na minha cabeça, né, porque era um livro de contos e era o tipo de narrativa onde o nonsense prevalecia, né. E eu fiquei muito interessado de como aquele tipo de narrativa, de história podia ser contada, né? Essa é uma parte da explicação, né? Desse meu deslumbramento do Alexandre leitor, na sua formação leitora, e como quadrinhos, como filmes, como seriados, e como esse tipo de história que eu fui depois descobrir que era o realismo mágico, que ali tem Bioy Casares, que eu amo, tem Cortázar, Borges, ou seja, toda aquela nata, né, do realismo mágico ali, são todos autores que eu gosto demais. E daí um link nessa memória que eu estava tentando puxar, um link que eu acabei fazendo foi com uma coisa chamada a suspensão da descrença, que na verdade é um termo usado hoje para cinema, mas que é um termo que se originou na literatura, né? E a suspensão da descrença, assim, só para tentar explicar de uma forma muito breve assim, o que é, a suspensão da descrença, por exemplo, quando a gente assiste um teatro de marionetes ali, onde aqueles manipuladores estão atrás dos bonecos, manipulando os bonecos, né? A atenção que a gente dá, a história que a gente assiste, não é daquele homem que está manipulando os bonecos lá atrás. É dos personagens, né, dos bonecos ali que criaram vida própria, né? Então, quando você está acreditando naquela história que está sendo contada para você através daqueles bonecos e não através dos manipuladores atrás dos bonecos, ali a suspensão da descrença está acontecendo. E daí qual que é o link dessa história toda, né, para não parecer que eu sou maluco, né? Quem que a gente consegue perceber que o tempo todo trabalha numa frequência dessa fé poética, né, dessa suspensão da descrença, né? É a criança, né? A criança o tempo todo ela está acessando esse lugar, né? O tempo todo ela aceita o fantástico do dia a dia, né? Incorpora isso na vida dela de uma forma muito natural, né?
Então, mesmo ela sabendo que aquilo pode ser uma fantasia, uma ficção, mas ela incorpora aquilo como uma coisa verdadeira, né? Então, eu acho que essa minha ligação com a literatura infantil feita para criança vem justamente daí, dessa junção de coisas, né? Desse realismo mágico que eu amava tanto na minha formação leitora e que eu amo até hoje, e dessa fé poética que as crianças têm, né? Ou fé poética ou a suspensão da descrença que as crianças têm, né? Então, eu acho que eu fazendo literatura para criança, eu junto um pouquinho desses dois mundos. É a explicação que eu cheguei para mim. Eu não estou falando que é a explicação para todo mundo que faz isso. É a explicação desse meu repertoriar, né? Desse meu caminhar até chegar, né, onde eu cheguei. E eu acho que para mim é uma resposta que acabou me satisfazendo, sabe? Eu acho que é um caminho que é coerente com a minha trajetória leitora e meu deslumbramento pelas narrativas. Muito legal. Será que é por isso que eu gosto tanto dos teus livros, que a gente divide um monte de coisa em como o realismo mágico também, o Além da Imaginação. Eu era louca pelo Além da Imaginação. Até queria rever hoje em dia. Eu tenho um box lá em cima, não sei nem se dá para ver aí. Tem um box lá em cima da década de 60, que é o que eu mais amo, né? Porque tem a da década de 60, legal. Tem a da década de 80, tem a dos anos 2000, que é, né, meia boca, e tem um agora, de uns 2 anos atrás, que também é bem mais ou menos. O clássico é o dos anos 60, aquele eu piro. Ah, eu não sei qual que eu gostava, agora eu vou ter que buscar para saber. O dos anos 60 é preto e branco. Não, o dos anos 80 é o que eu assistia. O dos anos 80 é o que eu assistia, também que passava na Globo. Uhum. Mas depois eu conheci, nessa loucura de ficar buscando as coisas, né, e querer se apropriar, né, que quem gosta de livro meio que faz isso, né, total. Tem que se apropriar do livro, é meu. Eu fui descobrir que dos anos 60, e daí, olha a coincidência, né, porque no realismo mágico, o grosso da produção, né, mais significativa ali acontece justamente um pouco nesse período, né, anos 40, anos 50, sim. Assim. E nos anos 60 ali, eles estão meio que se cruzando. Então, putz, é um papo para horas, amo. Adorei saber disso. Mas vamos então agora ao Lobo, porque eu quero saber qual foi a sua inspiração, da onde surgiu a ideia desse livro aqui especificamente, esse livro maravilhoso, querido por tantos. Olha só, aquela coisa, né, de a gente perceber como as histórias estão ao nosso redor o tempo todo, e quando a gente fica atento ou não, de perceber que uma história pode ser contada, pode ser transformada em livro ou não, que é até um exercício, a gente está falando desse negócio de se apropriar, é um exercício de desapego que o autor tem que ter também, né? Porque às vezes a gente parece que todas as histórias que a gente tem que ser publicadas. E, na verdade, não é isso, né? Na verdade, você tem que ter um desapego e falar, não, essa não é para virar livro. Mas, particularmente, do Este ao Lobo, eu tenho meu afilhado, o Matheus, para quem esse livro é dedicado, né? E o Matheus, ele estava naquela fase de como, né? É surpreendente como o lobo, ele habita, né? O imaginário infantil, né? Eu acho que talvez dos meninos, em um certo momento, habita de uma forma mais forte, assim, mais evidente, né? E o Matheus, né, esse meu afilhado, ele era pequenininho ainda, uma vez ele fez um desenho. E ele fez um desenho de um lobo, e esse lobo estava uivando para a lua. E depois, na cena seguinte, esse lobo que estava uivando para a lua tinha um menino. E no outro desenho, só tinha um lobo uivando para a lua. Daí, Matheus, onde está o menino? Ele falava, o menino não está mais aqui. E daí, na hora, né, na verdade, quem contou essa história para mim foi a Eva, minha mulher, porque nesse dia eu não tinha encontrado o Matheus, né? Ela que viu, ela chegou em casa e falou assim, olha que legal que o Matheus fez, né? Eu falei, putz, isso dá um ponto de partida, né, para fazer alguma coisa bem legal. E daí eu comecei a maquinar, né, essa história, né, dessa criação, dessa ausência, desse afastamento, né, desse medo, né, que o lobo causa, né, porque assim, esse livro ele é cheio de supressões, né.
ele é cheio de coisas que não estão ditas ali, né? Coisas invisíveis, né? E eu comecei a pensar nesse afastamento, né? Nesse afastamento dessa característica do lobo, né? Que normalmente a gente já atrela o nome lobo ao lobo mau, né? E eu falei, putz, dá jogo, né? Tanto é que o livro chama Esse é o Lobo, mas em nenhum momento está falando que é o lobo mau, né? E daí eu comecei a fazer os espelhos, né? Eu comecei a fazer os RAFs, né? Do projeto. E o menino, na verdade, ele apareceu nas primeiras cenas, né? E daí na construção do boneco, né? Do livro em si, eu vi que dava para passar por todos os personagens, né? Que são ali, que estão constantemente aparecendo nos contos, né? E ele fazer essa visitação, né? Mas aí, né? O que a gente está observando nesse momento, né? É um afastamento, né? É uma apreensão, né? Os personagens estão sendo devorados ou não, e por aí vai. Então, assim, o ponto de partida ali foi esse vislumbre tão potente que a criança pode oferecer pra gente. Né? Deixa eu mostrar, assim, um pouquinho, tá? Ele vai ficar espelhado, mas acho que dá para o pessoal ter né? Dá para ver, não? Dá. Eu adoro Ele é compridinho. Inclusive, me conta um pouquinho sobre isso. Isso é uma curiosidade que eu tenho. Você pensou nisso? Isso foi uma ideia tua dele ser Sim, assim, compridinho? Sim. Isso? Assim, eu sou muito controlador nas coisas que eu faço. Nesse sentido, eu tenho um problema, né? Porque eu tenho a sorte de escrever, ilustrar e de fazer o projeto, né? Então, muito raramente, os livros, eles acabam indo para a editora sem apresentar um projeto, né? Então, quando o Este Lobo, a ideia inicial apareceu, para mim, de pronto, assim, ele tinha que ser um livro verticalizado, né? Justamente porque eu queria que esse olho no leitor, né? Esse personagem, que, né, ele está mais fechado, ele está sentado, né? Então ele está conversando, né? Ou ele está encarando, ele está esperando uma expectativa, uma reação, um olá, peraí, alguma coisa desse leitor, né? Sim. Então eu acho que essa de propor um livro mais verticalizado e sem cenários para mostrar exatamente os personagens que eu quero mostrar, né? Para que o leitor ficasse atento ao gestual, né? Por que esses personagens nunca estão olhando diretamente para o leitor, né? Então tem um monte de algumas coisinhas, pequenos sinais, né? Que vão levando a gente para a conclusão da história, né? Para o entendimento por que as coisas estão colocadas assim, dessa forma nesse livro. Então ele verticalizado, eu percebi que era um tipo de projeto que ele ia potencializar muito essa postura do lobo, né? Esse medo, né? Essa apreensão que eu queria causar. Então, eu acho que acabou funcionando super bem, no final das contas. Não, eu acho lindo, porque ele, daí aqui, logo quando você abre, né, tem essa folha de rosto que chama? Eu nunca sei esses nomes direito. A guarda, né? A guarda do rosto. A guarda aqui. E aqui, que é a folha de rosto, essa, né? Que daí onde tem a dedicatória para o Matheus. Daí você já vê ele no escuro, já dá ali um medo, você já tá pensando o que vem pela frente. E daí você vai acompanhando o lobo, e vou contar assim pro pessoal aqui, só que tá acompanhando mais um pouquinho como que é. Então a gente começa assim, este é o lobo. Essa é a Chapeuzinho Vermelho. Esse é o lobo. A Chapeuzinho Vermelho não tá mais aqui. Este é o lobo. Essa é a vovó da Chapeuzinho Vermelho. Depois a gente vira, tá lá o lobo de novo, cadê a avó? E vai dando muito medo. Quando eu leio com o Vini, você viu, né? Até ontem eu coloquei um videozinho, ele sobe em cima de mim e fica... Graça. Porque tem toda essa coisa, não, mas né, é engraçado, porque além dessa sequência, né, de acontecimentos, né, tem uma coisa pontual que acontece, que que cada leitor também acaba fazendo uma interpretação, né? Mas esse afastamento do lobo, né? E daí, olha que curioso, né? A gente poder usar um elemento bidimensional, né? Que é a página do livro, e você dá uma profundidade para isso, né?
Porque esse recuo, né, esse afastamento do lobo que tem a ver com a história, né, ele está indo para o fundo do livro, né? E também já leitores, né, já falaram para mim, mas ele está ficando pequeno, né? E também pode ser, né? Tem aquela história, né? A gente já estava falando do realismo mágico. Acho que o Borges até falou isso, né? O livro não me a história, o livro não me pertence mais, agora pertence ao leitor, né? Então tudo isso realmente não é porque economia de papel, vamos fazer formato tal, não, né? É claro que, né, a gente se adequa à realidade do que a editora pode, né, custear aquele momento. Então tudo bem, ele não pode ser tão grande assim, né? Então a gente pode diminuir ele um pouco na proporção e deixar um pouquinho. Então é o tipo de ajuste que você, como autor, né, e autor do projeto como um todo, né, você consegue abrir mão ou não, né? Dependendo do que você tá propondo, né? Daí cabe, né? Você abrir mão de algumas coisas, né? Mas eu acho que particularmente no Este é o Lobo, o formato ele ajuda a contar a história. Sim, totalmente. E acho que isso é uma das coisas mais legais do livro ilustrado, e quando a gente começa a conversar sobre o livro ilustrado com adultos, que é o que eu faço, né? Você conversa com gente grande sobre o livro ilustrado, é muito legal que você começa a se dar conta que é um livro que justamente permite o uso do formato e de todo ele, né, do projeto gráfico, totalmente a favor da história. E os teus livros têm muito isso, né? Você usa bastante do objeto enquanto parte da narrativa. Sim, porque tem, assim, né, particularmente falando do livro ilustrado, né, ele tem essas características, né, que eu acho legal que a gente repita sempre, né, porque eu acho que a gente está num momento, né, de uns anos para cá, talvez de uns 4 ou 5 anos para cá, de todo mundo meio que ter conseguido nomear, né? Aquele mesmo Alexandre lá, criança, adolescente, que não sabia nomear, que aquelas histórias que ele gostava se chamava realismo mágico, eu acho que a gente também não sabia nomear o que era o livro ilustrado, né? Então, acho que de um tempo para cá, tem um monte de gente se debruçando para entender o que é o livro ilustrado, né, características e tudo mais. Então, por isso que eu acho que é legal a gente sempre repetir, né, algumas coisas, né, e daí tem uma coisa que a Ângela Lago, né, dizia muito, que o Odilon repete muito também, né, desse tripé, né, que é formado, da onde se forma o livro ilustrado, né, que é a palavra, imagem e objeto, né. E daí, assim, a gente pode desmembrar isso e a gente pode ficar horas aqui falando, né? Mas, assim, como eu sou meio abusado e eu gosto de nomear as coisas também, eu acho que essa materialidade do livro, na verdade, para mim, né, o nome que eu dou para mim aqui no meu escritório é de um objeto extraordinário dentro da narrativa. E esse objeto extraordinário pode ser uma folha que desdobra, pode ser uma lâmina que abre, pode ser uma faca que tem lá dentro, né? Mas isso tem que funcionar a favor da narrativa, né? Isso não pode ser simplesmente perfumaria, né? Então, esse objeto extraordinário dentro da narrativa, né, ela tem que ser parte integrante da narrativa. E no Lobo, ele pode não existir esse objeto extraordinário físico, que eu digo, que salte, né? Mas ele tem esse objeto extraordinário no formato, na supressão, na página em branco. A página em branco ela pode dizer muito, né? Às vezes uma página em branco ela diz muito mais narrativamente falando do que uma página cheia de informação. Né? Então, eu acho que o autor do livro ilustrado ele tem que perceber um pouco isso, né? Desse fazer a favor da narrativa o tempo todo. Muito legal. Inclusive, a Sandra falou uma coisa que eu achei o máximo aqui. Olha aqui, ó, o formato, para mim, remete a um caminho. Legal, né? Bem isso, o leitor... Não, e tem muito a ver com essa história que eu acabei de falar da profundidade, né? Que a gente está usando um plano bidimensional prancha e de você ver um caminho, justamente, adorei isso, né? E isso que é legal, né? De novo, falando sobre essa história do livro não ser seu, depois, que eu acho que os leitores
leitores, né, os leitores, os acadêmicos, os estudiosos, né, as pessoas que se voltam para o livro, às vezes elas acrescentam tanto, né, e o autor às vezes tem que sair do pedestal dele, né, de sabedor absoluto das coisas, porque não é, e às vezes o leitor traz para você coisas que você, né, que você não percebeu, que às vezes você sentiu aquilo, né? Mas ela estava internalizada em você e você disse meio que nas entrelinhas e às vezes você nem percebeu que você estava dizendo aquilo, né? Então essa colocação que ela fez é perfeita, porque também é um caminho, né? Tem a ver com percurso, Sim. tem a ver com, né, com o percurso do próprio personagem dentro da narrativa, enfim, gostei bastante. Vou usar Eu isso da também próxima gostei. vez. O caminho. E eu adorei a história do objeto extraordinário. Achei o máximo isso. Muito curioso, muito legal. Ah, Eu adorei nomear. É é, importante a gente nomear, né, as coisas. eu acho que mesmo esse exercício de eu entender por que, que eu faço livro ilustrado, porque assim, às vezes eu fico no meu cantinho aqui, eu sou meio paranoico de ficar lendo as coisas e de ficar tentando achar os melhores caminhos, né, para a história que eu estou a fim de contar. E eu acho que você nomear as coisas, você coloca elas em lugares, né? Você acha um lugar na prateleira Uhum. para essas coisas. Então, e assim, é uma característica dos álbuns de anos para cá, ter esse elemento extraordinário, né? E todos eles, eu posso dizer, que eles trabalham sim a favor da narrativa, né? Porque eu priorizo ser muito honesto comigo mesmo e ser muito honesto com o leitor também, né? De oferecer uma coisa, eu não vou oferecer para ele em determinado momento o livro abra e tem um pop-up e vira um castelo porque a princesa vai entrar no castelo, né? Existe uma certa gratuidade nisso que você está ali, é só você, né, nesse exemplo específico que eu estou dando, você só está floreando a história, né, que não caminha. Esse negócio de florear a história até me lembra um pouco, né, da Bauhaus, por exemplo, né, que era uma escola de design e de arte ali dos anos 1919 na Alemanha, que um dos princípios deles era forma e função, né? Então, o que era concebido lá dentro, a forma, ela tem que estar trabalhando a favor da... a forma e função tem que estar trabalhando juntos, sem floreios, né? E no livro Que ilustrado, legal esse isso. objeto extraordinário, ele tem que ser, para mim, na minha opinião, tem que ser dessa forma também, né? Ele tem que ser forma e função, né? Então, assim, e a função, é claro, ela, no caso das narrativas, ela pode ser algo extraordinário a mais, mas ele tem que estar fazendo parte integrante da narrativa. Então, no logo, quando eu coloco 3 pontinhos, ou quando eu coloco uma página que está em branco e não tem nada, está dizendo muito sobre o que está sendo colocado ali dentro da história, né? Porque se você vai no ritmo e você percebe esse afastamento do logo, quando você chega no final, você fala, tá certo, é por isso, né? Então, eu acho que é muito de você ter palavra, né? Objeto e esse elemento extraordinário dentro da narrativa, todos eles trabalhando em função, né, de uma narrativa mais potente no final das contas. E é Mas você muito não legal precisa que fazer isso... isso, né? Você não precisa obrigatoriamente fazer isso, né? Tudo Não, bem, mas você que pode deve só ser trabalhar a palavra. divertido fazer, hein? Que deve ser divertido Vai dar fazer, para. deve, né? Não, pô, é maravilhoso, eu amo fazer isso, né? Eu comecei a fazer isso em 2008, né? Depois que eu saí de todas essas loucuras, principalmente de ter trabalhado quase 10 anos em agência de publicidade. Eu trabalhei em agência de publicidade aqui em São Paulo, multinacional, internacional, e que era um nível de estresse, e era um nível de exigência além da conta, né? Assim, teve um ano que eu trabalhei de segunda a segunda, praticamente, assim, sabe? Mas, assim, ao mesmo tempo, né, essas coisas me somaram para ser quem eu sou hoje, né? Então, por exemplo, quando eu trabalhei com a imprensa, eu chegava a matéria para desenhar ali, eu desenhava rápido, né? Em 4 horas, em 3 horas tinha que estar resolvido a ideia, o desenho e ele está finalizado. E eu acho que isso acabou Meu trazendo muita Deus. agilidade para o meu trabalho.
E eu acho que para o Lobo também funcionou dessa forma, né? É claro, né? De ter um amadurecimento da ideia, né? E esse processar da ideia que vai acontecendo ao longo do tempo. Mas eu acabei levando um pouco dessa agilidade também para resolver, de certa forma, rápido. Mas não é Que regra, né? legal. Não é uma regra geral. Mas falando em trabalho e em estresse de trabalho, tem uma pergunta bem legal que chegou agora aqui, ó, uma pergunta para Alexandre. Ele se dedica individualmente a cada obra ou já aconteceu de fazer duas ou mais ao mesmo tempo? Como que você faz? Você faz uma, se dedica exclusivamente a uma ou fica com aquela monte de Olha, coisa? então, as duas coisas ao mesmo tempo, eu acho. Porque o que acontece? Quando eu tô voltado para fazer um livro que eu tenho que terminar, eu estou fazendo só ele, né? Mas eu não sou o tipo de autor que, eu acordo às 7 da manhã e escrevo das 7 às 11, todos os dias um pouco, né? Eu acho que tem autor que faz isso, eu não faço isso. O que acontece? A minha forma de criar, eu achava que ela era orgânica e sem sentido, e caótica também. Mas depois eu percebi que não, né? Que a minha forma de trabalhar são pequenos fragmentos de ideias que elas vão se somando praticamente ao longo de um ano, assim, sabe? E daí chega um determinado momento que aqueles fragmentos, né, eles vão fazendo um sentido, assim, sabe? Então, é claro que às vezes tem 3 livros acontecendo na minha cabeça, assim, mas só que eu não viro para transformar esses 3 livros em uma coisa física. Ele vai ficando na memória, ele vai ficando nas anotações, ele vai ficando nos post-its que eu tenho aqui, que é uma loucura, porque eu tenho que ficar caçando os post-its, né, com trechinhos de coisas que eu acho interessante, para depois ele ser transformado em livro. Né? Mas quando eu tô, então, por exemplo, o Lobo, né? Eu fiz esse processo, né, das ideias ir acontecendo, eu fazendo essas junções, colando esses pedacinhos de coisas que eu achava interessante. E daí, quando eu sentei para fazer só Este é o Lobo, né? Eu não fiz nenhum outro trabalho. Tá. Então, de certa forma, eu tenho que estar com a cabeça limpa para eu produzir a coisa concretamente, né? Mas, por exemplo, enquanto eu estava debruçado ali fazendo o Lobo, as ideias, e daí eu tenho um problema com isso, porque assim, se eu sentar e escrever a história que está na minha cabeça, eu fico com uma coceira de publicar aquele negócio, porque eu falo, não, alguém vai ter essa ideia, alguém vai fazer um livro igual a esse. Então eu tenho que publicar isso logo. E daí o que eu acabei fazendo para controlar essa minha ansiedade é não escrever. Então eu faço esses fragmentos de pequenas coisas, vou juntando ali, e daí em um determinado momento, normalmente quando eu estou mais em férias, ou quando eu estou com um período né, mais tranquilo, eu falo, não, agora é a hora. Né? Então, por exemplo, agora tinha 2 histórias assim que elas estavam... Eu estava coçando os dedos para concluir, né? E até particularmente, né, falando de livro ilustrado, né, a coisa não vem só no texto, né? A coisa é uma junção de Sim. várias, né? As coisas acontecendo tudo ao mesmo tempo, né? Já vem o projeto, eu posso usar isso, posso usar aquilo, eu vou pintar desse jeito, eu vou fazer dessa forma, né? Então, Sim. sim, para a resposta. Sim, não. Mas eu achei o máximo. Que sorte a nossa dos leitores que você fica com essa coceira louca e faz sair aí os livros e publica pra gente. Que imagina se Nossa, ficar só aí guardadinho uns bonecos. Ia ser né? muito E triste. olha que tem umas Que bom que coisas saiu. guardadas aí que eu falo. Coloca pra gente isso aí, Alexandre. Quer dizer, Ale. Eu vou colocar na roda. A Alexandre é minha mãe que me... Só minha mãe pode me chamar de Alexandre, e quando ela tá brava e quando eu vou apanhar dela, ainda que eu aprontei alguma coisa. Daí ela me chama Alexandre, vem aqui. Mas eu percebo que eu faço isso com o Francisco e com o Vinícius. Se eu falo Francisco ou Vinícius, tem que ser Fran ou Vini para Não, estar e tem 2 tranquilo. É formas. coisa de mãe. O nome deles, eles não têm nome composto, não, né? Não. Você tem? Porque, não. Meu nome é Ah, só tá. Alexandre Rampazzo, né? Não Tá. tem nada no meio, só isso. Achei que Mas era daí tem Alexandre 2 alguma coisas. coisa. Não, é só isso mesmo. E daí tem 2 coisas, né? Porque quando é nome composto né? Joaquim Augusto, né? Daí você Tem sabe. uma entonação certinha daí. Agora, quando não é nome composto, né? Você usa a separação silábica, né? Francisco, né? Daí Dá você muito percebeu medo. esse tom, dá muito, igual lobo, né? Igual o lobo.
Eu achei o máximo você falar que a inspiração, então, na verdade, foi o menino, né? O menino é o último personagem que surge aqui no livro. E eu jurava que tinha sido o contrário, que a inspiração tinha sido os contos de fada. E, aliás, eu tô louca para que você me conte isso. Você gostava de contos de fada quando você era criança? Você ouvia contos de fada? Olha só, você tem um violino aí ou não? Não tem um violino aqui. Tá, quando começar a contar minha história, eu preciso de um violino para vocês começarem a chorar. Não, é Puxa! brincadeira. Não, não, Ah, é. Então, na verdade, assim, né? Em casa é brincadeira, mas em casa, assim, a gente não tinha muito acesso a livro, né? Não era uma tá. prioridade livro em casa, né? Então, assim, ó, a minha forma de acessar os livros era a biblioteca do meu bairro e era a biblioteca da Legal. escola, né? E assim, daí tinha as minhas aspirações também com assistir TV e com história em quadrinhos que eu amava. Mas assim, pensando nesse resgate, né, de memória, assim, tem uma coisa muito curiosa. Porque eu lembro de uma cena da minha mãe me contando, para mim e para minhas irmãs, agora, né, a nossa memória engana muito, assim, né? Eu não lembro se isso era uma constante ou se foi uma coisa muito pontual que me marcou. Ela no sofá e a gente sentado no chão, assim, em meio circo, e ela contando a história do Dom Ratão, é, é, da Dona Baratinha, né? Oi, não conheço essa Então, história. Que não, história que é da Dona é, Baratinha? é o Dom Ratão que caiu na panela de feijão. Depois procura aí, Olha, né? eu vou, vou Né? Depois a procurar. gente. E eu lembro que eu adorava, porque ela contava, e daí a gente percebe um pouco, que mesmo a gente sem saber, mesmo a gente sem nomear as coisas, a gente percebe um pouco que talvez seja um pouco de um resgate de uma tradição oral, né? Das histórias de contos de fadas, que foi assim, né, que elas se perpetuaram e elas foram passadas de boca em boca. Então, a minha mãe contando ali, eu posso não ter uma biblioteca, podia não ter uma biblioteca em casa, mas Sim. a dona Vera estava ali contando para mim a história do Dom Ratão, que é uma história que me marcou, né? Então, assim, eu não tinha assim, é óbvio, né? Criança, o vínculo que você faz, ainda mais uma criança meio período televisiva, como eu era, meio período rua, como eu adorava de estar também, o link que eu fazia com contos de fadas é o que a Disney oferecia pra gente, né? Então, né, aliás, né, a gente tem que tirar o chapéu que eles fizeram umas produções ali nos anos Sim, 50 ali, e, né, realmente total. revolucionárias. Eu acho que essa anos 50, 40, 50 por aí, que foram revolucionárias para o cinema de animação, né? Então, assim, eu não tinha livros, né, com tanta frequência de ter esse resgate, né, dessa leitura de história direta, de contos de fadas, mas eu tinha uma outra forma, né? Então eu tinha uma outra forma de acessar, né? Com essa minha mãe me contando, né? A dona Vera me contando essas histórias, né? E através de outras coisas, né? História em quadrinhos porque eu acho que é uma coisa que porque às vezes eu acho que às vezes eu percebo, né, dependendo com quem você conversa, que as pessoas têm uma certa vergonha, né? Ah, mas você leu tal coisa? Ah, eu não li. Mas Sim, tudo bem, você não leu tal coisa, mas você provavelmente estava lendo outra coisa ou fazendo outra coisa, né? Então, enquanto eu não estava lendo os sim, contos de fadas, eu estava, sei lá, o Além da Imaginação, só para dar um exemplo, né? sim. Então, eu acho que o que me repertoriou demais foi, por exemplo, história em quadrinhos, que é uma coisa que eu amo, né? Que eu gosto até hoje de produção, das produções europeias, assim, eu gosto muito e acesso aos livros esses acessos via as bibliotecas, né? Mas depois a vida caminhou bem, eu pude ir comprando meus livrinhos, né? Como eu disse, eu comecei a trabalhar com 14 anos, então já dava, né? Dava para ir na livraria lá fazer um estragozinho, assim, né? De comprar Sim, um livro no mês, pelo legal. O povo está completamente inconformado aqui, que eu não conheço a história da
Baratinha e do... Mas me fala uma Da coisa, tem Dona um elemento Baratinha e de Dom medo? Ratão. Tem medo nessa Tem. história, Dom Ratão? Não, Aí, então o lobo já pelo tá, menos porque a tem um minha pouco de mãe. lobo aí, Podia, não tem? talvez eu tivesse inserido ali, porque a minha mãe ela dava uma entonação para a história do Dom Ração, porque na hora que ele caía na panela de feijão, nessa hora que ela dava um susto na gente, a gente pulava, né? E daí tinha uma coisa muito curiosa, porque tinha uma entonação, né? Da mesma entonação da bronca dos filhos, né? Tem a entonação da musiquinha que ela cantava, que parecia um ritual, assim, que era o Dom Ratão caiu na panela de feijão, era assim. Daí na Que minha cabeça, eu legal. imaginava aquela fileira de ratos, assim, sabe? Cantando essa música. Cabeça de criança, né? A gente vai embora. Sim, maravilhoso. Mas é legal isso, né? Que você vê que tem alguém até falou assim, ó, tem morte na história. Tem o foi meu primeiro contato com a morte em narrativa oral. Ó, oh, que E eu demais. falo Oh, disso, não, é bem, veja que interessante, porque na verdade parece, a gente tem a impressão que, sei lá, todas as histórias, por mais diferentes que sejam, eu nunca ouvi especificamente a do Seu Ratão e da Dona Baratinha, mas Dom eu já ouvi Ratão ela, e a... Dom Ratão e Dona, mas eu vou pesquisar. Mas eu já ouvi ela Não, e em assim, outros formatos, né? Porque a gente, na verdade, todos os contos provavelmente. estão meio que Sim, sim, entrelaçados, né? sim, totalmente, totalmente. E tem que ter essa questão do medo ou da morte ou de alguma coisa presente. Inclusive, eu peço até licença para você, Ale, porque eu quero ler um trechinho de um livro que eu amo, do Gianni Rodari, que é o Gramática da Fantasia. E ele fala, a gente está no momento agora, né, que você deve, obviamente, estar acompanhando, que tá essa coisa de tirar o medo dos livros, de tirar todas as desgraças e tal. E ele fala o seguinte, o Gianni Rodari, lá nos anos 80 ele fala isso. Ele fala assim, ouvir é um exercício. A fábula tem a mesma seriedade e verdade do jogo. Serve para a criança empenhar-se, conhecer-se, medir-se. Por exemplo, para medir o medo. Tudo que se diz sobre as consequências negativas que poderiam ter sobre a criança, os horrores das fábulas, criaturas monstruosas, bruxas pavorosas, o sangue, a morte, não me parece convincente. Depende das condições em que a criança encontra, por assim dizer, o lobo. Se é a voz da mãe a evocá-lo na paz e segurança da situação familiar, a criança pode desafiá-lo sem medo. Pode brincar de medo, um jogo que tem seu significado na construção dos mecanismos de defesa, segura de que para afugentar o lobo bastaria a força do pai ou a chinelada da mãe. Não é maravilhoso isso? Que demais, demais. Você vê, você ouvindo Muito sobre interessante. o Dom Ratão no colo lá da tua mãe, ouvindo a musiquinha, podia dar medo, mas você estava treinando uma coisa essencial da sobrevivência humana, né? Que é o medo. A gente. Sim, sim. Não, e é curioso, né? Porque assim, essa história que você falou, né? Que a gente está acompanhando, né? De tentar trazer, né? Para as histórias clássicas, né? Nessa formatação, né? Esquisita que se está Sim, propondo, né? Eu acho que assim, por exemplo, você tirar o lobo do lugar clássico que ele tem, né? É como você ausentar a criança da experiência, né? Da experiência de construção dela como indivíduo, né? Porque assim, os monstros, né? Eles servem também para nomear o medo, né? sim, totalmente. Eu acho que a criança usa esse recurso, né, de colocar ali todos os seus medos, né, suas angústias, tal, numa figura, né, e a gente tem que entender que o medo, ela habita a criança também, né, Sim. ela está ali presente, faz parte dessa construção, né, e daí assim, né, é uma coisa, né, se a gente tem hoje, né, pessoas que têm uma dificuldade absurda, né, de abstração, né, é, ela tem essas pessoas têm uma dificuldade brutal, né, de leitura imagética, né, você tirar Sim. os personagens do lugar de origem, simplesmente substituindo a história por umas coisas mais planas, assim, na verdade é você impossibilitar a experiência
de leitura e de construção, né, de mundo para essas crianças, né? E Total. assim, a vida da gente, né, viver não é plano, né? Viver, na verdade, ele está mais para montanha-russa do que, né? Eu acho que viver é mais montanha-russa do que estrada, né? Total. Viver é Nossa, bem mais, isso. viver é mais bifurcação do que caminho reto, né? E você sabe que eu sou louco das imagens, assim, né? E eu sempre acabo fazendo formatação de imagens, assim, que eu acho que me ajuda eu raciocinar de novo, né? Dar nome para as coisas, assim, né? E a imagem do medo, para mim, ela é muito como criança no parquinho, sabe? Que a criança que vai para o parquinho e ela vai enfrentar o escorregador pela primeira vez sozinha, né? Porque o tempo todo ali ela tá pagiada pelo pai, pela mãe, segurando a mão, mas a primeira vez que ela resolveu subir aquela escada, que vai ser uma escada infinita para ela, né? E ela vai chegar lá no topo, né? Para ela decidir se ela ultrapassa aquela linha imaginária lá no topo do escorregador para chegar lá naquele final, né? Ou se ela volta para trás e desce a escada outra vez, né? Então, esse exercício, né, da criança, de todo esse ritual que ela tem, né, é um modo de ela entender que essa linha imaginária, né, se ela transpor essa linha imaginária, ela vai alcançar um sublime no final daquela rampa, né? Que pra gente é tão pequenininho, mas pra criança tem 2,5 de altura, né? Então, Total. o exercício, o medo, né, faz parte desse exercício de construção, né, da personalidade, de entender as coisas, né, de você conseguir transpor isso, né? Então, o medo, no final das contas, é benéfico, né? Porque ele vai te estimular a você transpor uma linha imaginária que você pensava que você não podia atravessar, e você, quando você atravessa, você consegue chegar ali numa recompensa, né? E daí eu vou colocando a criança nesse retrato aí, ela vai se tornar, vai se sentir a criança mais poderosa do planeta. Total, isso é verdade. Isso é muito legal. Mas eu acho interessante que você estava falando de recolocar o lobo. Você aqui você cria, ressignifica o lobo totalmente nessa história, né? Mas você não faz. Você não pega lá o conto de fada e daí faz o lobo ser bonzinho, não, não, não. Você tira ele completamente do contexto e daí você usa os contos de fada, inclusive, como referência, né? Agora, eu posso dar um spoiler? Será? A gente pode falar um pouquinho sobre o final do livro Pode, você pode ou tudo. Quem deixa? tá aqui pode tudo. Não, Eu nunca deixo, lá no canal eu não dou o final, eu evito ao máximo, porque eu acho que eu acho divertido contar, as pessoas descobrirem, inclusive os adultos, né, terem contato primeira vez com a é, história, eu, mas eu particularmente eu não gosto de spoiler para nada, assim. eu também Mas eu não. acho Então que não vou dar aqui spoiler, não. você que Mas enfim, sabe, você que manda. a gente pode dizer que a gente fica com muito medo do lobo e assim com raiva do lobo até uma certa hora do livro, e depois a gente morre de culpa que tava sentindo aquilo, né? A gente fica assim, ai, coitado do lobo, vem aqui me abraçar, lobo, né? Isso a gente pode dizer. É, E, e Alê, você acha isso não é um jeito super legal? Você acha que esse livro não serve como gancho para uma conversa e para a gente pensar um pouco sobre como a gente realmente vê as coisas, às vezes já tem ideias sobre preconceito, enfim, a gente chegar com ideias sim. totalmente seguros de alguma coisa, de uma É certeza que a uma... gente tem. Não, então, o que você estava falando no começo, eu acho que é exatamente isso. Assim, eu não tinha intenção nenhuma de alterar conto de fadas, né? De alterar o lobo Sim, que já existe, né? Porque eu acho que um pouco do exercício do autor também passa por essa reinvenção, né? Mas essa reinvenção não jogando na lata de lixo tudo que já foi construído, né? Tem um cara que eu sim, gosto muito, assim, que é um crítico literário, né? E sempre quando eu dou oficina, tal, eu acabo falando dele, que é o Northrop Frye, que ele tem uma frase que eu acho que diz muito, né? Ele fala que toda narrativa é um deslocamento de uma narrativa anterior, né? olha que legal E, isso.
Então, se é um deslocamento de uma narrativa anterior, a gente pode fazer uma leitura de que isso é uma evolução, né? Uma evolução de um olhar de um personagem, né? É, e, e, e eu acho que assim o Lobo, particularmente, né? Ele é um personagem estigmatizado, né? E daí tem algumas pegadinhas no livro, né? Que até eu costumo falar que este é o Lobo, ele diz muito mais sobre nós mesmos do que sobre o lobo Uhum. do que sobre o lobo em si, né? Porque assim, a primeira pegadinha não está escrito lobo mal na capa, né? Então Sim, as pessoas já automaticamente, né, mesmo que as pessoas não leiam não leiam na capa, né, lobo mal, mas aquilo está tão total. É. internalizado nas pessoas, né? É tão lugar comum ali, né? Que assim, e as reações que eu tenho quando eu faço as leituras desse livro para as crianças ou mesmo para adultos, é a mesma, né? Que o lobo ele tá devorando os personagens, né? Então, E o leitor vai a ser o gente tem próximo. exato, né? Então a gente tem um posicionamento é, quase arrogante para isso, né? Então eu acho que essa coisa que você está falando de levantar discussão, eu acho que levanta discussão sim. Eu acho que levanta discussão principalmente para os estereótipos, né? Então, assim, Sim. trazendo um pouco para o universo escolar, né? Sei lá, o que é aquele menino que está no fundão na sala de aula, né? Por que ele está causando na aula inteira? Será que ele só está causando ou será que tem uma coisa, né? De novo voltando para a psicanálise, né? O tal do e antes disso, né? Então, se Uhum. ele está ali, se ele é daquele jeito, e antes disso, o que aconteceu? Daí você resgata, você vai entender o que aconteceu. Quando você entende o que aconteceu, daí você fala, e antes disso? E daí você vai fazer uma escala, e daí você vai entender Que por que legal. aquele menino lá no fundão está causando daquele jeito, né? Então é muito mais fácil a gente rotular e colocar estigmas nas pessoas, né? Do que simplesmente a gente tentar entender. Então eu acho que o Lobo ele retrata um pouco disso, né? E eu acho que talvez essas pessoas que habitam o fundão da sala, talvez no final das contas elas só queiram, sei lá, um abraço, talvez. Sim, muito lindo isso, muito legal. Alexandre, eu preciso ler uma coisa aqui para você, linda, que escreveram. A ler, quer dizer. Aqui, ó, olha só. Alexandre Dando Rampazzo é um nosso menino inquieto. Hã? Fala, Eu fala. acho que são 8 minutos que a gente. Acho que são 8 minutos que a gente Meu tem, né? Deus, Tô vendo aqui. sete É minutos. isso? Eu só vou ler isso aqui, daí Tá, mas fala, a eu quero gente. escutar isso, pelo amor de Deus. Quero ler. Peraí, calma aí. Alexandre Rampazzo é um menino inquieto. Fala ligeiro, pensa ligeiro. Tem muito esconde-esconde nos livros. O leitor fica procurando e achando os personagens. Viu que legal? Menino Quem que inquieto? falou isso? M. Quem que falou isso pro Tavares. menino? Obrigado. Obrigado. Puxa, Olha que coisa não tem o curiosa, nome. né? Porque dentro desse mês, dentro desse mês, a segunda pessoa que me chama de inquieto, que eu estava conversando com o Roger esses dias, né, o Roger Mello, e a gente estava dando um curso, né, esse mês inteiro aqui, e a gente estava conversando, ele falava, Rampazzo, você é uma pessoa inquieta, você fica produzindo o tempo todo. Eu falei, que legal, né, é uma definição boa, porque eu acho que eu sou um pouco isso mesmo, né, esse transbordar constante, assim, de querer é, contar as histórias que estão aqui comigo, que eu acho que eu posso dividir com o leitor, né? Então, assim, inquieto eu acho que é muito pro bem, assim, eu gostei muito disso. Eu vou usar, né, Sim, como é que chama o epíteto, né? Tipo, epíteto. Alexandre ou inquieto. Ah, muito bom. Não tinha, né, dos Alexandre o Inquieto, cavaleiros, né? adorei. Tipo, Arrasou. Arthur, né? Então, eu posso usar Alexandre ou inquieto, é um epíteto Alexandre o para mim isso. Inquieto. Adorei. Escuta, a gente tem 6 minutos. Deixa eu só dar um recado antes que eu esqueça, que essa live aqui ela vai ficar disponível lá no YouTube da Companhia das Letrinhas, para quem quiser assistir. E tem um sorteio da Pequena Zara aqui do livro e tal, que tá rolando aqui. Nesse Instagram, vocês fiquem de olho que vai rolar logo depois dessa live. E eu também vou fazer lá na Cigarra e Formiga que eu ganhei um extra da Zara aí para dividir com vocês. Mas será que dá tempo de eu fazer uma última pergunta?
Não, eu queria que você Você contasse que se tem alguma manda. história curiosa, assim, até alguém pediu, putz, teve um monte de pergunta legal, que pena que não vai rolar tudo, a gente tem que fazer outras lives. Mas alguém até perguntou É, se você já teve algum retorno engraçado ou inusitado das crianças. Você que visitava, né? Agora não, porque da pandemia, mas visitava a de escola, tem alguma castigo. história? Ah, tem algumas coisas assim, não sei se são curiosas, mas são engraçadas para mim, pelo menos, né? Administro o tempo aí que eu falo demais e disparo. Mas assim, o que Tá. acontece? Quando eu vou nos eventos literários, né, tem um momento que a gente acaba falando com o público adulto, né, falando sobre o desenvolvimento dos livros, e tem um momento que a gente fala com as crianças também. E sempre quando eu conto a história do lobo, no momento que o lobo surge, eu falo para as crianças gritarem apavoradas de medo do lobo. Então a gente teve, eu acho que ano retrasado, na feira de Porto Alegre, elas fizeram um barulho. Sabe quando as pessoas saem assim para ver o que está acontecendo, né? E eu tive essa ideia infeliz de fazer isso numa sala fechada de uma escola. Meus tímpanos quase estouraram, né? As professoras assim e tal, né? Então isso é uma coisa curiosa que eu acho engraçado e que eu tenho que me policiar, né, para saber se eu posso ou não usar isso em determinados lugares. Uma outra coisa muito legal, que é uma experiência que eu lembro assim, uma vez na feira da Finilige, eu estava contando isso para uma escola, uma escola pública, e daí no final as crianças vêm, fazem aquela bagunça, quer abraçar, tirar foto e tal, e um menino, ele veio assim, um toquinho que ele batia na minha cintura, assim, ele puxou minha blusa assim, e falou assim: o tio, o lobo ele só precisava de amigos, não é mesmo? E isso assim me cortou Ai, o que coração na bonitinho. hora, assim, sabe? Eu falei para ele, só Eu ia fiquei, né, morrer. com aquele nozinho na garganta, né? E daí, curiosidade sobre o livro, assim, né, para ser super rápido, esse negócio de 1 hora é 6 minutos. É, estressante, pelo amor de Deus. tô de olho em você. Então, Cuidado esse aí, hein? Não negócio vai fazer eu muito, te interromper do nada. tá, então vou falar o seguinte, curiosidade sobre o livro. Duas coisas. Percebam que só tem dois personagens que olham diretamente para o leitor. É o lobo e é o menino. Isso tem um motivo. Outra coisa curiosa, o menino está de pijama e outra coisa curiosa, o menino está descalço. Então, tentem entender quem que está narrando essa história. É uma dica que depois vocês falam ali com a Olha, tá Daisy vendo? e com a Zahar. Porque nesse tempo todo é o tipo de coisa que ninguém nunca levantou. Eu acho que a gente fica prestando muita atenção no lobo, no lobo, no lobo, Uhum. e a gente Tá não aqui o presta menino, atenção em ó. outras coisas. Eu nunca É tinha ele mesmo. reparado. E ele está descalço. E tá olhando pra gente que nem Só, o né? lobo. Vamos Ó, tentar entender vamos pensar nisso aí. significado da. Procure o que é uma pessoa descalça. Bom, enfim, é isso, vai acabar esse Olha, negócio. adorei! Nossa, um livro, eu adoro, porque, tá vendo? O livro bom não se esgota nunca. A gente tem que ler até o infinito. Adorei. Vamos pesquisar isso aí e conversar. Por Ale, favor. vamos se despedir então. Beijo, Muito pessoas. Obrigado obrigada. pelo carinho. Tá Fala bom, alguma coisa, você adorei. tem um Pena que minuto. este é o Lobo do Pequena Zahar. Tá lindo, tá capa dura e tá maravilhoso. Isso aí. Tem Beijão mais? para todo mundo. Tá? Obrigada para Um Zahar, beijo, gente. que me convidou. Obrigada, Alexandre, por topar conversar aqui comigo. E obrigada a todo mundo que estava aqui com a gente. Até a próxima. Beijão. Valeu, gente. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, Ale. Tchau.